Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Este tempo de quarentena, em que todos temos que reduzir a atividade e ficar recluídos muito tempo, impediu-nos de realizar uma série de retiros espirituais que estavam programados entre os meios de formação que o Opus Dei oferece a todo tipo de pessoas, homens, mulheres. Costumamos pregar esses retiros para grupos homogêneos, estudantes de colegial, universitários, profissionais, mães de família. Agora, pensamos em não deixar sem essa ajuda espiritual as pessoas que o desejarem. E vamos gravar para que esteja ao alcance de quem quiser, ao alcance de qualquer um, de todos, um retiro, com a ajuda de Deus. Começamos pedindo a inspiração do Espírito Santo. Jesus nos acompanha aqui, está no sacrário, e depois também nós pedimos a Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria Santíssima, que nos dê a mão e nos guie para fazer um retiro com proveito. Muitos dos que agora estão assistindo a essa primeira meditação já sabem que o retiro, tal como nós no Opus Dei pregamos, costuma durar 2, 3 dias, às vezes excepcionalmente mais tempo. Vamos fazer um retiro pensado fundamentalmente para 2 dias, duração de 2 dias, com 5 meditações diárias de uma meia hora e intercalando com essas meditações algumas palestras mais de caráter didático, como se fosse uma aula sobre um assunto que também nos pode ajudar a aproveitar o retiro. E em que consiste um retiro? Eu quero lembrar que São Marcos, bem no começo do seu Evangelho, ainda no capítulo 1, fala-nos de que Jesus, que acabava de iniciar a sua vida pública, a vida de pregação, fazer os primeiros milagres, de manhã, tendo-se levantado Jesus muito antes do amanhecer, saiu e foi para um lugar afastado, e ali se pôs em oração. Quando lemos o Evangelho, vemos como Jesus sentia necessidade, nesses momentos de solidão. Estou falando do coração humano de Jesus, da natureza, da alma humana de Jesus. Sentia uma necessidade quase física desses momentos de solidão, de oração, de abrir a alma a Deus Pai, de conversar com Deus Pai. E quis ensinar também aos apóstolos a fazer isso mesmo. Eles que lhe perguntaram: Jesus, ensina-nos a fazer oração. Portanto, vamos pensar que
o clima de um retiro é um clima de silêncio, na medida do possível, você na sua casa ou num lugar mais afastado. É um clima de oração, de pensar muito em Deus, falar muito com Ele, e é um clima de reflexão. Às vezes nós nos queixamos de que a vida nos atropela. Há tantas coisas exteriores que nos reclamam, que nos exigem ir, vir, mover-nos. E sentimos como se estivéssemos dominados pelo exterior e empobrecidos no nosso interior. Para onde vamos? Por que fazemos as coisas? Vem-me à memória uma lembrança contada por um colega durante um período de serviço militar que se realizava num acampamento. E nesse acampamento o colega teve a ideia brilhante de experimentar montar a cavalo, coisa que não tinha feito nunca. Como é lógico, todo mundo sabe que o cavalo, qualquer cavalo, não é tolo. Se dá conta se o cavaleiro sabe montar e levar a rédea ou não. Também que quando ele montou meio desajeitado, o cavalo começou a correr desabaladamente, a toda velocidade. E ele, cheio de medo, se agarrou ao pescoço do animal e passando perto dos colegas que, vendo naquela posição ridícula, estavam rindo dele, esses colegas lhe perguntaram: "Para onde é que você está indo?" Ele respondeu como pôde: "Olha, eu estava indo para tal lugar, pretendia ir para tal lugar, mas não sei para onde é que este cavalo está me levando." E eu acho que isso mesmo poderiam dizer muitos dos que agora estão me ouvindo. Eu quereria ter a vida assim, mas não sei para onde que a vida está me levando. E é bom ficar sabendo para onde vamos e para onde nós queremos ir. Um autor místico alemão medieval, Tauler, dizia uma grande verdade. Os homens deveriam pensar menos naquilo que fazem e mais naquilo que são. Se nós pensássemos: eu sou filho de Deus, a minha alma foi criada por Deus, o meu destino final é o encontro com Deus. E aí o que vai valer é o que foi feito de acordo com o que Deus desejava de mim, com a vocação que Deus me deu. Eu gostaria, para ajustar o foco das nossas meditações, nessa meditação inicial, ler, para que todos nós ficássemos considerando, 2 pontos do livro Caminho, de São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Um deles é o pensamento que encabeça o livro. O primeiro, número 1. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Sê útil. Deixa rastro. Ilumina, está se dirigindo a cristãos. Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. E incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Viver sem saber porquê. E o outro ponto é muito breve. De que tu e eu nos portemos como Deus quer, não o esqueças, dependem muitas coisas grandes. Isto é, da nossa fidelidade a Deus, da nossa fidelidade ao plano que Deus tem para cada um de nós. Meditaremos depois sobre isso, na próxima meditação. Disso dependem muitas coisas grandes. Pense
na sua vida como pai de família, mãe de família, profissional. Se é uma vida assim impregnada do sentido divino da existência, das virtudes cristãs, da união com Deus, que enche de alegria e de sentido o coração, dessa vida dependerá muitas coisas boas na família, no ambiente profissional, na sociedade. Mas se essa vida é como um barco que vai à deriva, que não se sabe aonde está indo, por mais que esteja carregado de riquezas e que está dando voltas ao redor de nada especial, sem ideal, sem saber qual é a vocação, sem saber qual é o rumo, sem saber qual é a meta, essa vida está fadada ao naufrágio. Na sua obra Pavilhão de Cancerosos, o Prêmio Nobel de Literatura, o russo Alexander Solzhenitsyn, nos mostra um pavilhão na Rússia soviética, um pavilhão de doentes em estado quase terminal. Um pavilhão de homens com câncer, já num estado avançado. E um deles, que o autor chama de Kostoglotov, um dia em que estão num silêncio, desses silêncios penosos que às vezes se dão nas pessoas que sofrem, pergunta em voz alta, com uma voz grossa: para que vive o homem? E o autor do romance, um romance amplo, o autor nos faz ver que a maioria das respostas são deprimentes. Viver para isso. Um diz viver para comer, outro diz viver para o prazer, outro diz viver para o partido, outro diz. E finalmente o romancista focaliza uma mulher da limpeza, uma mulher que se dedica à limpeza, uma faxineira. E alguém que tinha escutado a pergunta de Kostoglotov pergunta àquela mulher simples: para que vivemos nós? E ela, com os olhos brilhantes e um sorriso nos lábios, diz: ora, para Deus, claro, para Deus. Como nos pode fazer bem pensar nisso? Para que vivo eu? Eu tenho um rumo. Qual é a minha vocação cristã? Todo mundo tem uma chamada de Deus, porque cada um de nós é único para Deus. E a maioria dos cristãos tem uma chamada no meio das circunstâncias mais comuns. Já teremos oportunidade de meditar bastante sobre isto. Mas agora o que é preciso é dizer: Senhor, meu Deus, nesse retiro, nesses dias em que eu acompanharei este retiro, por favor, me ajude a fazer oração, uma oração que ao mesmo tempo que te pede luzes, meu Deus, faz com que eu veja as coisas como tu as vês. São José Maria dizia: que eu veja com teus olhos Cristo meu, Jesus da minha alma, que eu não veja com os olhos que olham para o chão, que olham para metas muito pobres. Luz, oração que nos dê luz e sinceridade. Que não tenhamos medo de enfrentar-nos conosco próprios. Senhor, me dá luz para ver o que está mal na minha vida e o que está bem. O que está mal não o conhecemos muito bem, um pouco sim. Há certas coisas que já sabemos que pesam na nossa consciência e nos incomodam. Vamos vê-las mais claramente para procurar vencer esses obstáculos com a ajuda de Deus. Há outras coisas que nós percebemos
que não queremos enfrentar simplesmente. Às vezes são deveres, às vezes são atos de generosidade. Preferimos não pensar. Então estão fora do nosso horizonte, das nossas perspectivas. E há outras coisas que nós nem vemos. Vou pôr um exemplo um pouco cru, um pouco duro. O exemplo da pessoa que só se dá conta de que tem câncer quando já está disseminado. E é muito difícil que se recupere, que se cure. Há coisas que estão dentro de nós, defeitos, falhas, pecados. A ausência da graça de Deus que não soubemos acolher e receber e procurar. E preferimos não olhar, não ver. E agora é preciso pedir a Deus com simplicidade: meu Deus, que eu veja, por favor, me ajude. E pensar também nas coisas que estão bem, mas pensar direito nelas. É claro que todas as pessoas têm coisas boas na vida, coisas bonitas. Não há ninguém que seja tão monstro que não. Eu me lembro que lendo e relendo, porque gosto muito deste autor, O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, ele apresenta como uma espécie de representante de Satanás, um dos dois Judas da história, que se chama Hermógenes, e o apresenta como um homem cruel, como um homem traidor, como um homem... Mas faz notar o seguinte: com a família dele, com a esposa e os filhos, era um doce, meigo, delicado, carinhoso. Todo mundo, mesmo os Hermógenes, tem alguma coisa boa. Mas cuidado. Cuidado com o que alguém chamava o perigo das coisas boas. Porque se ficamos pensando: eu já faço essas coisas boas, eu já sou um bom estudante, olha, eu acho que sou uma moça normal, eu já sou uma boa mãe de família, Isso pode ser um sonífero. Um sonífero para ficar tranquilo e dizer: não mato, não roubo, então não quero me preocupar mais. E essas coisas boas podem nos ofuscar para não ver as que faltam. É o que acontecia ao fariseu. Meu Deus, te dou graças porque não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros, etc. Pago o dízimo. E também não sou como esse cobrador de impostos que deve ser corrupto. E Deus o rejeitou. Você diz 4 coisas, mas não está falando de como vive a caridade com o próximo, de como vive a dedicação a outros, de como vive a entrega à família. Não está falando de como sabe conviver e alegrar. Não, você não fala nada disso. Às vezes, também, se Deus quiser, veremos isso. As omissões podem ser mais sérias e perigosas do que as más ações. Então, vamos fazer o retiro como quem dá resposta àquele texto do Apocalipse que nos apresenta Cristo. Aliás, o Apocalipse é uma revelação do próprio Jesus em pessoa, Jesus já na sua glória, ressuscitado depois da ascensão, mas que se apresenta diante do apóstolo João, velhinho, quase com 100 anos, desterrado na ilha de Patmos, onde Cristo lhe vai revelando a revelação, porque a tradução do livro Apocalipse. E num dos pontos lemos estas palavras saídas da boca de Cristo: olha que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e me abrir a porta, entrarei na casa dele, na vida dele, na alma dele. E nos sentaremos juntos em intimidade e cearemos eu com ele e ele comigo. Tomara que isso aconteça no retiro. Durante esses dias que procuraremos aproveitar para fazer retiro. E desde já peçamos a Deus Nosso Senhor duas coisas que são, em linhas gerais, os frutos do retiro. Em primeiro lugar, mudanças de rumo. Papa Francisco falava muito disso, sobretudo aos jovens, que era preciso ter bússola na vida. Falou aqui, na Jornada da Juventude, no Rio de Janeiro, que é preciso ter uma bússola, é preciso ter um rumo, um ideal. E pautar a vida pelo ideal, orientada para esse ideal, que para qualquer cristão é um ideal de amor e, portanto, de santidade. Primeiro, mudanças de rumo. Porque eu penso tanto em mim e tão pouco nos outros? Porque rumo. E depois, propósitos muito concretos. Desde o mais simples. Vou começar fazendo todos os dias a minha oração da manhã, até outros propósitos que já vão orientar, desde este retiro, lutas que vão durar meses, muito tempo, lutas que nos ajudarão a ganhar as virtudes que nos faltam, algumas delas, pelo menos, e que Jesus, batendo à porta da alma, nos pede. E terminamos esta primeira meditação dizendo uma jaculatória que está inspirada num hino litúrgico. Minha Mãe Maria, iter para tutum. O hino está em latim, o hino Ave Maris Stella. Você pode encontrar na internet, Ave Maris Stella. E na última estrofe pede isso. A Nossa Senhora, minha mãe, prepara para mim um caminho seguro. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.